identificou a ilegalidade. O TCU enxergou também uma contradição nas posições do Ministério da Saúde e nas falas do ministro Eduardo Pazuello. De acordo com o tribunal, existem documentos do Ministério orientando o uso da medicação, mas o ministro, desde o dia 18 de janeiro, passou a dizer que não orienta o tratamento precoce, e sim o atendimento precoce. Nesse dia, Eduardo Pazuello disse que jamais indicou qualquer medicamento para tratar a Covid. Eu nunca indiquei medicamentos a ninguém. Nunca autorizei o Ministério da Saúde a fazer protocolos indicando medicamentos. O TCU pediu um posicionamento oficial do Ministério. Na resposta obtida pelo Jornal Nacional, o Ministério da Saúde afirma que recomenda a busca pelo atendimento precoce, mas não vai retirar do ar ou modificar, por enquanto, a nota técnica que orienta o uso dos medicamentos para pacientes com Covid. A nota, publicada originalmente em maio do ano passado, recomenda o uso de cloroquina associada à azitromicina para pacientes em todos os estágios da doença. Na resposta enviada ao TCU, o Ministério coloca em letras maiúsculas a frase: falta de comprovação científica definitiva não significa falta de eficácia. Os principais órgãos de saúde e de vigilância sanitária do mundo, incluindo a Anvisa, já reconhecem a ineficácia da cloroquina para o tratamento da Covid. O Ministério ainda respondeu que coube a ele informar algumas possibilidades de esquemas terapêuticos e orientar doses seguras, mas que as informações não têm caráter de obrigatoriedade nem de protocolo clínico e que não enxerga qualquer inconsistência nas posições adotadas. No documento, além de orientar, o Ministério prescreve doses precisas e combinações de medicamentos para serem administrados desde os primeiros dias da doença. A médica Margarete Dalcomo criticou as orientações do Ministério para sugerir remédios sem comprovação para a doença. Toda recomendação a ser feita por órgãos públicos ou privados, mas que sejam recomendados para uso de pessoas, tem que ser baseado nas melhores práticas e, portanto, na melhor fundamentação científica, sim. Em maio do ano passado, o ministro Eduardo Pazuello assinou um documento técnico recomendando a cloroquina. E em setembro, na posse do ministro como titular da saúde, o presidente exibiu uma caixa do remédio e fez propaganda dele. Nesse prédio aqui, aproximadamente 200 pessoas foram acometidas do vírus. Não tive informação de nenhuma que foi sequer hospitalizada, que em grande parte tomaram, não o remédio do Bolsonaro, mas o remédio que tinham. O tratamento precoce salva vidas. Com o fortalecimento desta conduta, presidente Bolsonaro, já alcançamos mais de 3.600.000 pessoas recuperadas. Em outubro, um estudo liderado pela OMS confirmou a ineficácia da cloroquina. Mas no mesmo mês, quando o ministro Pazuello se recuperava da Covid, ele e o presidente insistiram. Se algum médico não quiser receitar hidroxicloroquina, o que ele faz? O médico chama outro médico, e se o paciente quiser tomar, assina lá o compromisso, o médico receita. Bem, o recado mais importante, o pessoal aí que tem comorbidade, mais idoso, se cuida, tudo bem, mas se for acometido, Rapidamente. procura o médico rapidamente, então qualquer tempo faz o erro aqui, tá ok, pessoal? No dia 14 do mês passado, Pazuello e Bolsonaro afirmaram em uma transmissão ao vivo pela internet: O tratamento precoce é preconizado pelos conselhos federais, conselhos regionais, orientado pelo Ministério da Saúde, se mostrou eficaz em todas as cidades e estados do Brasil. É a mesma coisa o tratamento precoce da Covid com hidroxicloroquina, com ivermectina, mais azitromicina, mais vitamina D. Você entrou por essa estrutura tratamento precoce em Manaus agora, já está funcionando com a nova gestão. Nós pedimos que o conselheiro da Sociedade Brasileira de Infectologia, Carlos Sterling, analisasse as respostas do Ministério ao TCU. Na realidade, o Ministério está se contradizendo, porque ele veio preconizando ao longo de todos esses meses tratamento precoces com drogas ineficazes, né? E drogas que hoje não encontram qualquer respaldo, seja das sociedades científicas nacionais ou internacionais. Portanto, é um documento que contradiz o que é evidente que foi dito.
Acho que um gasto enorme de energia, de tempo, uma perda de tempo, eventualmente inclusive de dinheiro que poderia ter sido melhor investido no sentido de ajudar os ensaios de vacina, ajudar os investimentos para que nós tivéssemos uma vacina brasileira, né, exatamente como os outros países do bloco dos BRICS tiveram. Então, eu acho que foi um equívoco, sem dúvida nenhuma. No mesmo despacho, o ministro do TCU, Benjamin Zinner, pediu que o Ministério da Saúde detalhasse o funcionamento do aplicativo Traticov, lançado em janeiro como uma ferramenta para auxiliar os médicos no tratamento da Covid. O aplicativo induzia ao uso de cloroquina, azitromicina e ivermectina. O Ministério respondeu que a plataforma deveria ser utilizada somente por médicos, mas admite que houve falha em não informar que as medicações sugeridas seriam apenas parte de opções para o médico. O aplicativo está fora do ar desde 21 de janeiro. O ministro Eduardo Pazuello afirmou ontem no Senado que o servidor responsável pelo aplicativo foi afastado. O aplicativo tem como objetivo facilitar a adoção de uma determinada conduta. Além do aplicativo, que foi lançado em Manaus, né, vários colegas que são defensores desse tipo de tratamento foram para lá orientar os médicos locais, e vários desses médicos, na realidade, vários deles foram, inclusive, constrangidos a prescrever esses medicamentos. Essa semana, o TCU fez uma outra cobrança para mais esclarecimentos ao Ministério da Saúde e também ao Comando do Exército sobre a produção e distribuição de cloroquina. O ministro Benjamin Zinner quer informações sobre a doação feita pelos Estados Unidos de 3 milhões de comprimidos de cloroquina, os critérios de distribuição para secretarias estaduais e municipais e detalhes dos processos de dispensa de licitação para a compra de insumo para a produção de cloroquina no laboratório do Exército. O Ministério da Saúde e o Comando do Exército têm 15 dias para responder ao tribunal. O Ministério da Saúde não quis comentar o documento entregue ao Tribunal de Contas da União e nos enviou a mesma nota de ontem, em que afirma que aumentou a distribuição de cloroquina para atender à demanda dos estados. 338 pessoas com Covid estão à espera de uma vaga nos hospitais públicos no estado do Amazonas. Jandira perdeu 2 tios para a Covid em apenas 5 dias. Jairo Bezerra, de 77 anos, morreu no sábado. E Paulo Teixeira, de 75, anteontem. Eles estavam internados neste hospital e tinham decisões judiciais que determinavam que o estado do Amazonas providenciasse leitos de UTI para o tratamento da doença. A ordem não foi cumprida a tempo. Uma das minhas 2 decisões, elas foram fundadas. Tinha laudo médico, tinha demonstração da real necessidade. Ninguém está dando petição para qualquer pessoa. As pessoas estão necessitando. Só que o número é tão grande que é assustador. Ontem, o estado de saúde da dona Alaide, de 80 anos, piorou depois de 6 dias de internação. A informação que foi falada agora, né, é que a minha avó entrou em processo de intubação, né, e ela está agora na fila para uma UTI. Ela não resistiu. Esta semana, o Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu 78 ações judiciais que determinavam a transferência de pacientes com Covid para leitos de UTI. Agora, todos devem esperar na fila, que hoje tem mais de 300 pacientes. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, médicos reguladores controlam o fluxo de internação de acordo com o estado de saúde dos pacientes e as vagas disponíveis. A pasta informou que a taxa de ocupação de leitos está com mais de 90%. O Tribunal de Justiça do Amazonas considerou que as decisões judiciais podem tirar a vaga de pacientes que estejam em uma fase avançada da doença e que apenas o Estado pode determinar a transferência. A Defensoria Pública vai recorrer. Esse é um fator que nos leva a refletir e pensar em realmente ingressar com recurso para demonstrar que essa fila, que é uma fila que deve ser respeitada, infelizmente não vem sendo respeitada. Ontem, a Justiça determinou que os governos do Amazonas e de Manaus promovam ações para comprar vacinas contra a Covid, em quantidade suficiente para atender os grupos prioritários. O Alan Severiano tem os números da pandemia atualizados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos.
1.204 mortes foram registradas de ontem para hoje. O Brasil tem agora 237.601 vítimas da Covid. Nas últimas 24 horas, 49.396 casos foram confirmados. O total é de 9.765.694. São, em média, 45.229 novos casos por dia, redução de 12% em 2 semanas, dentro da estabilidade. A média de mortes continua acima de 1.000 pelo 23º dia seguido. Está em 1.068 mortes por dia, estável, sem variação em 14 dias. Vamos ver agora a situação dos estados. O Ceará não divulgou dados até às 8 da noite e por isso aparece em cinza. Aumentou para 10 o número de estados em vermelho, com alta na média de mortes. As maiores altas foram registradas em Roraima e no Maranhão. Em estabilidade, temos hoje o Distrito Federal e 10 estados em amarelo. E em queda, em azul, temos apenas 5 estados hoje. Paraná e Amapá tiveram as maiores quedas. Agora vamos ver como é que anda a vacinação. 4.909.251 pessoas receberam até agora a primeira dose da vacina. Ontem eram um pouco mais de 4.584.338 vacinados. O total de vacinados com a primeira dose chegou hoje a 2,32% da população brasileira, ainda é pouco, né, esse número é pequeno. Até agora, 155.652 pessoas foram vacinadas com a segunda dose. Receberam a segunda dose nos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Acre, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. São Paulo começou hoje a aplicar a segunda dose, mas ainda não divulgou o número de pessoas que receberam o reforço. O número está aumentando, como a gente percebe, mas continuamos precisando de mais vacinas para acelerar a vacinação. Agora, a evolução dos estados. Hoje, o Distrito Federal e 25 estados atualizaram os dados. Você vê aí o percentual de doses aplicadas em relação à população. Quanto mais escuro o azul aparece no mapa, mais pessoas foram vacinadas proporcionalmente. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram o Amazonas, que vem em primeiro com 4,48%, Distrito Federal, 3,63% da população, Roraima, 3,56%, na sequência Mato Grosso do Sul, com 3,24%, e em quinto, São Paulo, com 3% da população vacinada. Fique de olho no calendário. Se a vacinação por seu grupo ou sua faixa etária começou na sua cidade, procure onde tomar a dose. Em g1.com.br/coronavírus, você encontra os números e os gráficos do seu estado e também outras informações sobre a vacinação. Vacina sim, Renata Boné. Vacina sim e que venham mais vacinas, né? No Rio de Janeiro começou hoje o invase da vacina produzida pela Fiocruz. Cada um destes frascos vai carregar 5 doses da vacina Oxford AstraZeneca. A Fiocruz começou hoje o invase de frascos para 200.000 doses. Amanhã será produzida a mesma quantidade. Estes 2 lotes, que somam 400.000 doses, são um teste, como explicou Maurício Zuma, diretor de Biomanguinhos. Normalmente esses lotes de teste não são utilizados para depois para vacinação. Mas como eles estão indo tão bem e a situação é importante, nós possivelmente poderíamos aproveitar esses lotes. Não são poucas doses, são quase 400.000 doses. Assim que estas vacinas passarem no controle de qualidade, a fábrica de Biomanguinhos vai entrar num ritmo mais acelerado e passará a produzir 700.000 doses por dia. O processo de produção começou há 3 dias com o descongelamento de parte dos 90.000 litros do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo que chegou no Rio no último sábado. As doses que começaram a ser fabricadas hoje devem ficar prontas a partir de 15 de março. 2.800.000 vacinas que serão distribuídas para todo o país. A expectativa é de que a Anvisa conceda o registro destas vacinas no início do mês que vem. Aqui, nessa linha de produção, nós invasamos mais de 20 milhões de doses todo ano, né, e vacina que é mais complexa, que é a vacina de febre amarela, né? Essa vacina é líquida, ela é um pouco mais simples, nos dá mais capacidade de produção. Mas para atingir a meta da Fiocruz, de 100 milhões de doses até julho, é fundamental a chegada do ingrediente principal. O acordo da Fiocruz
com a farmacêutica AstraZeneca, prevê mais 2 remessas de IFA vindas da China ainda este mês. Quantidade suficiente para 15 milhões de vacinas. Enquanto o país aguarda a matéria-prima das vacinas da Fiocruz e do Butantan, algumas cidades enfrentam dificuldades para seguir com o calendário previsto. Alguns municípios tiveram que interromper a vacinação nos últimos dias por falta de doses, mas já retomaram a distribuição nos postos. Em Salvador, a vacinação que estava programada para este fim de semana foi suspensa. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que só tem doses garantidas até terça-feira. O médico Gonzalo Vecina Neto, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e já dirigiu a Anvisa, diz que isso pode desmobilizar a população. Do ponto de vista da disposição das pessoas, isso é muito ruim, mas tem outras consequências, do ponto de vista médico também. Porque, por causa da questão da dose de reforço. Se acabou a vacina e a dose de reforço teria que ser aplicada num período muito curto, como é o caso da vacina chinesa, do Butantan, isso é bastante ruim, né? Governos estaduais e municipais têm que se preocupar com a questão da segunda dose e têm que se preocupar com o tipo de grupo de risco que ele vai agora, a partir de agora, convocar para tomar a vacina de acordo com o Plano Nacional de Imunização. A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Carla Domingues, afirma que falta uma determinação única e nacional para a fila das pessoas que devem ser vacinadas. O Ministério da Saúde delegou para os municípios organizarem a sua campanha de vacinação. O que está acontecendo? Cada município está definindo uma estratégia diferente. Tem localidades que estão vacinando só os profissionais que estão na linha de frente, outras localidades, inclusive, já estão vacinando veterinários. Muitas pessoas estão saindo do seu município de residência para se vacinar em outros municípios, o que vai ter uma dificuldade enorme de nós controlarmos a vacinação, principalmente da segunda dose. O ideal era que o Ministério da Saúde definisse exatamente quais eram os grupos que deveriam ser vacinados de forma homogênea em todo o país. Precisa-se ter uma única direção para organizar o processo de vacinação. Carla também lembra que as interrupções prejudicam o objetivo da campanha, que é diminuir as internações e as mortes. Quanto mais nós postergarmos isso, mais as pessoas terão chance de serem infectadas, adoecer, ter complicações e serem internadas. Em alguns municípios pequenos, o nível de imunização da população é bem mais confortável. A cidadezinha do interior mineiro registrou 43 casos de Covid até agora e imunizou mais que o dobro, 87 pessoas. Um enfermeiro comemorou a segunda dose. A gente que presta serviço, para a população, isso me passa uma segurança, com certeza vai passar uma segurança para as pessoas que eu estarei atendendo. Aqui, 100% dos profissionais que trabalham na área de saúde já receberam pelo menos uma dose da vacina. A cidade agora avança para novos grupos. Os idosos com mais de 75 anos vão receber a imunização no posto de saúde ou em casa, se houver alguma dificuldade de deslocamento. Os pessoas já são cadastrados no Programa de Saúde da Família, o PSF, e eles serão comunicados que serão vacinados. Então não precisa ninguém vir à unidade de saúde procurar a vacina. A própria unidade de saúde irá comunicar quem tem direito a fazer a vacinação. Na segunda menor cidade do Brasil, o número de vacinados é 4 vezes maior do que o de casos de Covid registrados desde o início da pandemia. Temos uma expectativa enorme de alcançar toda a imunização da nossa população, mas não temos caso específico para isso. Este infectologista diz que longe dos grandes centros urbanos, a circulação do vírus costuma ser menor, mas a vacina precisa chegar em todo canto do Brasil. E para ter efeito contra a pandemia, tem que ser rápido. Nós só conseguiremos ter um efeito de rebanho, um efeito de proteção coletiva e uma regressão dos números, de tal forma que aí sim poderemos gradativamente pensar em algum tipo de relaxamento quando mais de 70% da população estiver vacinada. Se pudermos, e isso ainda vai demorar bastante, e até lá é fundamental mantermos os regramentos e as prevenções de contágio. Que não demore tanto para todos nós estamparmos esse cartão igual a mineira Selma.
técnica de enfermagem. O mesmo meu sonho é estar vacinando toda a população, né? Porque a gente toma, mas a gente fica pensando no outro. A minha vontade é que tiver vacina para todo mundo. Em São Paulo começou a vacinação de pessoas com mais de 60 anos que vivem em situação de rua. Um momento de felicidade e alívio para quem vive a difícil realidade das ruas. É importante, né? Para a gente continuar pegando a gripe. O Carlos, que só tem um viaduto como teto e a habilidade de fazer bijuterias, estava tão feliz que desandou a falar dos seus sonhos. Se imaginou ganhando na loteria. Vou comprar uma bela casa, uma casa que me encante, que tenha um bom dinheiro, lógico, se eu ganhar um bom dinheiro. Quem sabe, né? Que beleza, vai ter a segunda. Agora eu estou seguro, agora eu estou bem seguro. 351 pessoas que vivem em situação de rua em São Paulo já tiveram Covid, segundo o levantamento da assistência municipal. O número de mortes é incerto. E foi atendendo a recomendações da Defensoria e do Ministério Público que a Prefeitura de São Paulo começou hoje a vacinar essa população vulnerável com mais de 60 anos. São cerca de 2.200 pessoas. A notícia correu e logo filas se formaram. O padre Júlio Lancelotti, conhecido por estar sempre ao lado deles, foi vacinado como homenagem a seu trabalho junto aos mais frágeis. Numa cidade como a nossa, tão cheia de contrastes, vacinar os irmãos de rua é um sinal de humanização, é um sinal de florir esperança nessa cidade. Teve fila no salão da igreja, mas também teve busca ativa. Os profissionais de saúde do programa Consultório na Rua saiu por São Paulo hoje e foi trazendo para postos como esse aqui o pessoal para ser vacinado. Caretas, sorrisos, é uma picadinha de alívio. Alívio, tranquilidade. Mas tem que voltar para a segunda dose. Se ele não aparecer, vocês vão atrás? Claro, Com certeza. vai buscar isso. Vai buscar eles lá. O próximo grupo prioritário só entra no calendário de vacinação em São Paulo no próximo dia 1º de março. É quando começarão a ser imunizados os idosos de 80 a 84 anos. Acelerar o ritmo dessas picadinhas que trazem tanto alívio e esperança é um desafio mesmo aqui no estado, que está produzindo a vacina mais usada no país. Na capital, a vacinação dos primeiros grupos de idosos chegou a ser antecipada em alguns dias, mas a limitação de vacinas vai exigir manutenção dos cuidados e paciência. Esse foi o recado da enfermeira Mônica Calazans. A primeira vacinada do Brasil recebeu hoje a segunda dose, que vai começar para profissionais como ela. Quero deixar claro, antes de mais nada, a minha emoção em poder estar sendo imunizada pela segunda vez. Mas isso não me dá o direito de sair na rua sem máscara, sem o álcool gel, evitar aglomerações, isolamento social. Eu vou continuar junto com todos os brasileiros usando máscara, até que todos nós sejam realmente todos imunizados. Depois de 3 anos seguidos de alta, o índice de atividade econômica do Banco Central fechou 2020 com uma queda de 4,05% na comparação com o ano anterior. O resultado mensal de dezembro foi positivo, 0,64%. Esse índice é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país.